Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem o Sr. Deputado esteve na SIC Notícias a debater com a jornalista. É verdade que mais uma vez optou por tomar um lugar no painel, no lugar de quem debate. Efetivamente devia estar no lugar de moderadora, mas optou por estar no lugar de quem debate. Esteve a debater com o Sr. Deputado Pedro Frazão e disse mais uma vez que são sensações a questão da imigração. Vamos então falar desse tema sem problema nenhum. A senhora jornalista pedia dados, eu tenho aqui vários para lhe dar e eu acho que vai adorar. Espero que veja este vídeo e já agora, senhora jornalista, se estiver a ver o vídeo, deixe o gosto, entretanto, não se esqueça. Vamos então ver, meus caros, este debate entre a jornalista e o seu deputado, porque efetivamente ela foi uma colega de painel mais intensa do que os próprios colegas de painel que deveriam estar a debater e, portanto, vamos ver o que é que a senhora jornalista tem a dizer sobre este tema, vamos ouvir as declarações do seu deputado Pedro Frazão e depois vamos apresentar também nós alguns dados que eu acho que são interessantes para esta senhora ouvir. Vamos então ouvir. O Chega não continua a assentar o seu discurso político numa narrativa paralela, ou seja, numa realidade paralela, porque no fundo vimos aqui que é apenas uma percepção, não é realidade. Não há problemas com os imigrantes. Olá, Ana Freitas, boa noite aos meus colegas de painel e a todos os que nos seguem. Bem, o Chega assenta as suas políticas naquilo que acontece no terreno. E eu acho muito curioso que quando são perguntadas certas opiniões às pessoas, quando são estudos de opinião, as pessoas têm direito à sua opinião e a expor a sua realidade e aquilo que ocorre nas suas terras. Quando a realidade começa a ser incómoda para o poder político, eles são apresentados como mitos. Eu quero recordar aqui que este estudo foi feito com inquérito às pessoas e, portanto, as pessoas vivem nas suas cidades, vivem nas suas vilas e falam daquilo que sabem. Quando aqui o António fala sobre a não ligação entre a criminalidade e a imigração, bem é que o Razi não indica quais é que são as nacionalidades dos criminosos. Fala de todos os estrangeiros não indica, tal como crimes que foram praticados por essas pessoas, Pedro. Eu penso que sou eu que estou no uso da palavra e, portanto, tal como o Conselho de Ministros. Não estou a mentir, é que o Razi não indica, não faz uma ligação entre nacionalidades e crimes. Depois, o próprio Conselho de Ministros anterior do Partido Socialista emanou uma resolução onde proibia ou indicava que os jornalistas, quando dessem notícias, não deviam indicar nem a nacionalidade nem a etnia dos criminosos e que as próprias forças de polícia, os órgãos de polícia criminal, também não o podiam fazer publicamente nos seus comunicados. E, portanto, o que acontece aqui é que há uma enorme vontade do poder político, que está imposta, neste caso também, sobre o jornalismo e sobre as forças policiais para ocultar uma realidade. Só que a realidade não é ocultável. Mas está a dizer que este estudo não é sério? Este estudo não é sério? Está a ocultar uma realidade? Está a pôr em causa os jornalistas? Este estudo é muito sério. Não. Estou a pôr em causa é o governo anterior que coartava a liberdade de expressão dos jornalistas dizendo que eles não podiam mostrar nem a etnia nem a nacionalidade dos criminosos. Que os partidos, afinal, tinham tanto medo do referendo que o Chega defendeu na Assembleia da República e que o Chega queria fazer. Se bem se lembra, o Chega queria fazer um referendo a perguntar exatamente isso aos portugueses. Que era contrapartida para o orçamento. Isso já foi depois do orçamento. Não, isso foi antes. Não, foi antes. Apresentámos à Assembleia da República essa pretensão de referendo, já foi numa discussão diversa do Orçamento de Estado, e o que aconteceu foi que todos os partidos se uniram contra o Chega, aliás, até tentaram boicotar o debate, porque nesse debate ninguém se estava a inscrever para tomar da palavra, até que o CDS resolveu, o deputado João Pinho de Almeida resolveu furar o boicote e inscrever-se, e a partir daí todos os deputados também se inscreveram, mas estavam a fazer um autêntico boicote parlamentar à discussão do nosso referendo. E o que é que o nosso referendo queria perguntar? O nosso referendo queria perguntar se, de facto, as pessoas concordavam ou não concordavam que Portugal tinha uma política de imigração aberta demais e que devia ser controlada através de um sistema de cotas. Acha que é bom fazermos referendos sobre percepções? Ou seja, sobre quando as pessoas têm um problema de percepção ou não estão bem informadas? Não sei o que digo, é este estudo que diz. Bem, e a Ana acha que as eleições também não devem ser feitas porque as pessoas têm percepções erradas? Ou que as próximas eleições ou que os referendos sobre qualquer assunto não devem ser feitas porque as pessoas têm percepções erradas? É que é muito engraçado, porque estes portugueses que responderam agora estes portugueses que responderam agora a este inquérito são os mesmos que deram maioria absoluta ao Partido Socialista, são os mesmos que deram agora a vitória à Aliança Democrática, são os mesmos que votaram para as europeias e quando houve essa votação, quando houve essa expressão de opinião eleitoral destes mesmos portugueses, ninguém pôs isso em causa,
nem ninguém diz que as pessoas estavam mal informadas e que por isso é que deram uma maioria absoluta ao Partido Socialista. Bom, meus caros, e estas foram as declarações da senhora jornalista, do seu deputado, dos intervenientes, e portanto vamos também dar aqui o nosso parecer, digamos assim. Efetivamente é verdade, o RASI, o Relatório Anual da Segurança Interna, não revela qual é a nacionalidade dos criminosos e portanto nunca se pode fazer essa correlação, precisamente porque o poder político não deixa. Não sabemos quantos são os ilegais e efetivamente por causa da manifestação de interesse podem ser muitos, até porque quando têm o seu visto rejeitado, poucas são as deportações que são efetivadas e, portanto, podemos perfeitamente ter aqui ilegais e nem sequer ter dados porque precisamente são ilegais. E depois, a questão da senhora jornalista dizer que se deve ou não fazer um referendo se as pessoas estão mal informadas. Isso o deputado Pedro Frazão lança um tema para o debate muito giro que é, bom, mas ninguém questionou a legitimidade ou a sabedoria das pessoas quando estavam a dar maioria absoluta ou quando deram uma maioria à geringonça. Portanto, efetivamente estes senhores acabam por questionar a sabedoria do povo consoante lhes dá jeito. Não podem fazer um referendo, mas podem receber uma maioria absoluta. Não podemos efetivamente saber qual é a opinião destas pessoas sobre a imigração, mas dar uma maioria relativa à AD já é possível. Portanto, há aqui claramente duplos critérios sobre aquilo que é a dita sabedoria do povo. E, portanto, é muito interessante e eu acho que esta questão da informação que a jornalista abriu é efetivamente abrir uma caixa de Pandora, que eu acho que vai ser interessante se for debatida. Vamos então aos dados, meus amigos. Eu efetivamente tenho que fazer isto todos os vídeos, mas mais uma vez, como é costume, vão ter os dados na descrição. Ora, vamos partir do pressuposto, e todos nós sabemos disso, pelo menos os meios de comunicação tradicionais confirmam isso. Eu acho que este dado está efetivamente abaixo da realidade neste momento por causa dos imigrantes ilegais, mas vamos partir do pressuposto que este dado é real para termos algumas bases para estes dados. Ora, temos 10% de estrangeiros em Portugal. É o que os meios de comunicação tradicionais dizem. Eu sei que vocês estão todos a dizer. São mais. Eu até acredito que sejam mais, mas vamos partir destes dados. Saibam que 15,3% da população prisional são estrangeiros e, portanto, significa que os estrangeiros estão sobre-representados na prisão. Não significa que cometem crimes porque são estrangeiros, significa que, como são estrangeiros, há um trabalho acrescido para a adaptação e, efetivamente, não está a ser feito por uma parte dos imigrantes. E como eu acredito que, independentemente da nacionalidade, qualquer pessoa se pode adaptar, quem não o fizer tem que sair porque não o está a fazer, porque não quer. Porque eu acredito que toda a gente consegue. Qualquer pessoa que esteja a trabalhar seriamente, que se queira estabelecer, que queira ter a sua família e ter uma vida sossegada, não anda a cometer crimes, não faz parte da população prisional. E, portanto, ou cumprem as regras ou saem. Eu acredito que qualquer nacionalidade se pode adaptar. E, portanto, se não se adaptam é porque não querem. E se não querem, porta da rua é serventia da casa. Portanto, os estrangeiros estão sobre-representados na população prisional. Nós vemos sobre o descontrole da imigração, que eu acho que também é um dado interessante, só no ano passado tivemos um aumento de 33,6% de estrangeiros em Portugal. A este ritmo, os portugueses não estão a aumentar a este ritmo e, portanto, vai haver brevemente, num futuro, no médio e longo prazo, vai haver mais estrangeiros em Portugal do que portugueses. Eu acho que isso não é o desejo de ninguém, não é porque os estrangeiros sejam piores, não é porque sejam más pessoas por serem estrangeiros, é única e simplesmente porque nós somos portugueses, amamos Portugal e essa identidade deve ser mantida. E a nossa identidade, o amor à nossa identidade, não é em oposição a outras pessoas. Eu não amo Portugal porque odeio França. Eu amo Portugal, porque é o meu país e é assim que deve ser, parece-me. O RASI efetivamente não revela a nacionalidade dos criminosos e, portanto, a correlação é difícil de fazer porque o poder político não permite e a criminalidade aumentou 8% em 2023, além dos aumentos mais intensos em partes específicas da criminalidade, nomeadamente a violenta. Ora, a PJ diz que 29% dos detidos em 2023 são estrangeiros, no entanto são apenas 10% da população. Mais uma vez digo, efetivamente cometem a minoria dos crimes, mas efetivamente também estão sobre-representados, não só na população prisional, como nas detenções de 2023. São dados, estão todos na descrição. Eu não estou a inventar dados, meus caros. A PJ, para dizer que são sensações e que os estrangeiros não cometem assim tantos crimes, a PJ disse que 29% dos detidos são estrangeiros. No entanto, apenas 10% da população são estrangeiros. E, portanto, há uma sobre-representação tanto na população prisional como nos detidos. Se isto não vos diz que neste momento a criminalidade ter aumentado
pode seguramente ter a ver com o aumento de estrangeiros em Portugal, bom, meus caros, eu não sei o que dirá. E mais uma vez digo, eu não digo que são estrangeiros porque são criminosos, eu digo que são criminosos porque são estrangeiros que não se adaptaram. É tão simples como isto. Porque há estrangeiros que não cometem crimes, que se adaptam, que se vêm estabelecer, que trabalham, que são pessoas dignas, que cumprem as regras, que cumprem a lei e, portanto, é dessas pessoas que são precisas. Nós não precisamos de mais criminosos. Mais uma vez digo, nenhum criminoso é criminoso porque é de uma determinada nacionalidade. Agora, se há criminosos que são estrangeiros, têm que ser deportados. E é só para isso que eu quero saber a nacionalidade, meus caros. Não é para dizer, a partir de agora não entra mais nenhum francês em Portugal. A partir de agora não entra mais nenhuma pessoa do Bangladesh em Portugal. Não é nada disso. É só para dizer, são estrangeiros, então vão sair. É tão simples como isto, que é para distinguirmos o tratamento. Porque os criminosos nacionais vão presos. Os criminosos estrangeiros são deportados e com proibição de voltarem a entrar em Portugal. Nós não precisamos de criminosos. E, portanto, basicamente é isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Se estes dados não deixarem satisfeita a jornalista, eu sinceramente não sei que mais dados é que ela precisa, porque estes senhores estão sobre-representados em muitos setores, em muitas partes da criminalidade e, portanto, efetivamente é uma realidade e pode-se fazer esta correlação sem dúvida nenhuma. E se querem mesmo fazer uma correlação mais séria, permitam que o Razi faça a correlação entre criminalidade e nacionalidade. E depois vejamos. Mais uma vez digo, nenhuma pessoa, no meu entender, deve ser vítima de xenofobia, mas se descobrirmos que há estrangeiros que cometem crimes, é só para sabermos o que lhes fazer. Portanto, criminosos nacionais, prisão, criminosos estrangeiros, rua com proibição de cá entrarem outra vez. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Já ultrapassámos os 21.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.